Olá a todos, todas e todos os navegantes da história, que fala o professor Eliezer Brasil para o quarto episódio das Pílulas de História aqui no História em Casa. E essa semana a gente vai discutir como a história é representada no cinema e, mais do que isso, como essa história representada no cinema pode ser usada para o ensino da história. Além disso, será que somente a história representada no cinema pode ser usada como uma ferramenta pedagógica dentro do espaço escolar? Ou será que o próprio cinema, corroborando com o que dizem as autoras Marcela e Fischer, não podem ser também considerados espaços pedagógicos, já que todo lugar tem um potencial fundamentalmente pedagógico? Essas são algumas reflexões que eu vou trabalhar aqui hoje, no quarto episódio das Pílulas de História. O cinema contribui com o desenvolvimento da capacidade para o ver. Isso diz Pierre Bourdieu, e isso nos leva a uma reflexão sobre a maneira como nós podemos, como professores, usar o cinema no ensino da história. Muito mais do que a abordagem sobre um determinado fato histórico que o filme se propõe a retratar, o cinema serve para que a gente trabalhe alguns elementos importantes do conhecimento sobre o passado, como, por exemplo, anacronismo, semiótica e, principalmente, as revelações do nosso tempo inseridos em uma determinada produção. Muitos filmes ditos históricos, eles falam muito mais sobre o nosso tempo que sobre o tempo histórico que ele se propõe a retratar. Um bom exemplo disso é o filme 300, que retrata a sociedade espartana a partir de um clássico dos quadrinhos. De que maneira a gente pode utilizar o filme 300 em sala de aula, seja na educação básica ou no ensino superior, lecionando para alunos que um dia serão professores de história? Em 300, muito mais do que um retrato da sociedade espartana nas suas características e vicissitudes, existe um fator narrativo fundamental, o fato de que ele é narrado pelo único soldado de Leônidas que sobreviveu. Lembrem-se de nós. A ordem mais simples que um rei poderia dar. Lembrem-se por que morremos. Ele não queria tributos, ou canções, nem monumentos, ou poemas de guerra e valores. O desejo dele foi simples. Lembrem-se de nós. Disse-me ele. Essa era a esperança dele. Caso alguma alma livre venha cruzar este lugar, em todos os incontáveis séculos ainda por vir, que nossas vozes sussurrem para vocês das rochas perenes. Vá dizer aos espartanos, viajante, que aqui, pela lei de Esparta, nós repousamos. E assim morreu meu rei. Assim morreram meus irmãos. Há pouco menos de um ano. Eu pensei muito sobre a enigmática menção do meu rei sobre Vitória. O tempo mostrou que ele tinha razão. E de um grego livre a outro se espalharam as palavras de que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos, tão longe de casa, deram suas vidas, não só por Esparta, mas por toda a Grécia e pela promessa que nossa terra encerra agora.
Aqui, nesse rochoso trecho chamado Plateia, as hordas de Xerxes serão todas aniquiladas! E assim, os bárbaros se acotovelam. O mais puro terror lhes oprime. O coração, com dedos gélidos, pois sabem os horrores sem piedade que sofreram nas espadas e lanças dos 300. Agora eles avistam, pela campina, 10.000 espartanos, comandando 30.000 gregos livres. Aú! E que narra esse filme alguns anos após a morte dos 300 mitológicos guerreiros espartanos. O fato desse filme ser narrado pelo único sobrevivente explica por que os persas são retratados como magos, gigantes, utilizadores de animais, coisas que fogem da realidade histórica, mas que servem para que a gente compreenda como que a justificativa da derrota de Esparta foi narrada na sociedade grega pela supervalorização do inimigo. A justificativa pelo fato dos 300 espartanos heróicos e do seu mitológico rei Leônidas terem sido derrotados é explicada tanto por uma traição que eles sofreram e pela superlativação do inimigo, nunca por um defeito que os próprios espartanos tinham. De maneira que a narrativa desse filme é muito importante para nós compreendermos o porquê a retratação dos persas é feita de maneira estereotipada e exagerada. Não é um erro da direção, pelo contrário, é um acerto. Uma vez que o filme é narrado pelo único grego sobrevivente, ele tenta demonstrar para os seus compatriotas que os persas não eram inimigos comuns. Obviamente, isso justifica o fato deles serem retratados de uma maneira tão estereotipada e tão fora da realidade. Evidentemente, cabe ao professor estabelecer os parâmetros, né, e as discussões conceituais, refletindo com os estudantes sobre o uso do conceito de bárbaro e de barbárie e de que maneira que isso reflete um grande etnocentrismo por parte da civilização grega. No filme Marighella, por exemplo, recente lançamento do grande ator e diretor brasileiro Wagner Moura, é uma boa explicação de como os filmes ditos históricos muitas vezes expressam mais discussões da nossa época, da época em que foram produzidos, que da época histórica que ele se propõe a representar. Em um certo momento do filme, há uma fala de Marighella com um frei que é seu apoiador, um teólogo da libertação, que cita o Jesus negro. Essa é uma discussão muito recente, trabalhada recentemente por alguns filósofos, teólogos e historiadores do Jesus histórico, que certamente são mais presentes hoje que no Brasil de 1968. De maneira que é muito importante refletir como que algumas discussões que permeiam o nosso tempo muitas vezes são inseridas em filmes ditos históricos. Dá uma olhada na cena aí. Assim que Jesus nasceu, o imperador mandou perseguir os meninos, matar os meninos até os 2 anos. José e Maria pegaram Jesus, levaram, sabe para onde? Egito. Entendeu? Se a ideia era esconder Jesus, levou para um lugar onde ele ia parecer despercebido. África. Se Jesus não fosse negro, seria como tentar esconder uma criança suíça numa escola nigeriana, entendeu? Jesus branco foi para justificar a colonização, para ficar cômodo para o escravocrata. Imagina o constrangimento de um Jesus negro no Brasil colônia. Mas na história, na geografia, na terra, no tempo, no espaço, na pele, na alma, Cristo é preto. Tem a nossa dor e a nossa esperança. Mário Vargas Llosa escreveu um livro muito bom sobre a literatura chamado A Verdade das Mentiras.
De que maneira que contos, romances, fábulas, não é, prosas literárias, mesmo se tratando de obras ficcionais, podem revelar aspectos do mundo e revelar fatias da verdade. O mesmo vale para o cinema. Muitas vezes, a verdade das mentiras nos deixa transparecer fatos do mundo. Como, por exemplo, como não perceber Neo encontrando-se com a oráculo da Matrix no momento em que ela lhe oferece cookies? Eu sei que é Neo. Já falarei com você. Você é o oráculo? Acertou. Não era o que você esperava, não é? Quase acabado. Cheiro delicioso, não acha? É. Eu convidaria a se sentar, mas você não aceitaria. E não se preocupe com o vaso. Que vaso? Este vaso. Ah, me desculpe. Eu disse não se preocupe com ele. Um de meus filhos o consertará. E como sabia? Ora, o que realmente vai queimar sua mufa é... Você o teria quebrado se eu não tivesse dito nada? Se a gente consegue fazer uma associação entre a ficção científica e a filosofia, o fato dela oferecer cookies a Neo representa o fato dela ser um programa de computador. Você aceita cookies? É também muito importante para quem trabalha com o ensino da história entender que filmes que não se propõem a relatar períodos históricos muitas vezes trazem igual ou melhor contribuição que os filmes que retratam fatos históricos. Quando nós pegamos para observar, por exemplo, um filme como A Outra História Americana, é um prato cheio para se discutir a questão racial, o nazismo e o neonazismo, a ascensão do fanatismo político, a ascensão de movimentos conservadores, com o qual eu posso fazer inúmeras correlações históricas e, ao mesmo tempo, quebrar paradigmas, como esse que foi quebrado nessa cena. Foram eu perdi tantos, a né? conta. Ah, mas não importa. Quem é que vai contar? Eu quero saber uma coisa. O que você fez pra vir parar nesse lugar? Você não matou ninguém, é magro demais pra ser de uma gangue. Que coisa ridícula. Não julga um cara pela aparência. Eu sei usar isso aqui, valeu? Sei usar. Vou acreditar. Mas diz aí, o que você fez, vai? Aí, careca não é da tua conta. É constrangedor, valeu? E não é da tua conta. Ah, que isso? Constrangedor? Todo mundo aqui é constrangido. Cara, ninguém se safou aqui, não. O que você fez? Aí, careca, eu roubei uma TV. Ah, roubou uma TV? Qual é o constrangimento? Eu roubei uma TV de uma loja ao lado de um quiosque de rosquinhas, valeu? Eu corri, o dono da loja veio atrás de mim gritando e bum, eu esbarrei em 3 canos. Viu o que eu disse? Era constrangedor. Você tá rindo. Não, peraí. Não faz sentido. Não, você não pegou 6 anos por roubar uma TV, cara. Qual é? Eu entrei na loja, saí da loja. O policial agarrou o meu braço, a TV caiu e quebrou o pé dele. Disseram que eu joguei a TV no pé do policial. Agressão, 6 anos. O que é? Fala a verdade. Você jogou a TV em cima dele, não foi? Foi como eu disse. Eu tava saindo da loja, ele agarrou meu braço e ela caiu no pé dele. Walter Benjamin trabalha com a ideia de que nós temos que nos apropriar, sim, de todo o aparato técnico e tecnológico criado pelo capitalismo. E como cientistas humanos e filósofos que somos, temos que dar a esse aparato técnico e tecnológico sentido, fazendo com que ele sirva de ferramenta para a reflexão social. É nesse sentido que vale a pena a gente pensar em como filmes, mesmo com um caráter fundamentalmente comercial, podem ser usados pedagogicamente e politicamente de acordo com as ciências humanas, no sentido do preenchimento de sentido. Quem diria que um filme da Pixar teria um forte conceito marxista? Você é um verme. Não, pior do que isso. Você é pior do que um verme. Você é uma formiga.
Que isso sirva de lição para todas vocês, formigas. Ideias são coisas muito perigosas. Vocês são furadoras de terra desvioladas, colocadas neste mundo para nos servir. Você está errado, Robert. Formigas não foram feitas para servir a vocês, Hopper. Vi essas formigas fazerem coisas incríveis. Todos os anos, essas formigas conseguem pegar comida para elas e para os gafanhotos. Então, qual é a espécie mais fraca? Formigas não servem a vocês. São vocês quem precisam de nós. Somos muito mais fortes do que dizem que somos. E você sabe, não sabe? Pois é, princesa. Hopper, eu odeio te interromper, mas... Vocês aí, pra trás! Foi uma péssima ideia. Sabe, Hopper, a natureza tem certas regras. As formigas colhem a comida, as formigas ficam com a comida e os gafanhotos voam. Estou tão orgulhosa de você. Por que estão fugindo? São apenas formigas! Gafanhoto muito sem graça. Xavier, na sua obra sobre cinema de 1984, trabalha que a principal característica do cinema é a simulação e a descontinuidade. De maneira que quando o cinema trabalha a sua narrativa, alguém que é pego assistindo a uma determinada obra sem preocupações acadêmicas ou pedagógicas, pela descontinuidade e pela simulação, acaba sendo levado a construir a sua verdade sobre aquele fato histórico baseado na verdade do diretor e do roteirista, o que torna, portanto, muito importante a atuação de um corpo pedagógico que oriente o olhar desse aluno para essa questão. A gente está vendo um filme histórico ou nós estamos vendo uma representação da história que o diretor, o roteirista ou quem sabe o estúdio deseja que a gente veja? É nesse sentido, por exemplo, que aqueles filmes estadunidenses produzidos no contexto da Guerra Fria se popularizaram tão maciçamente pelo mundo inteiro, fazendo com que as pessoas incorporassem ao seu sonho de vida o American Way of Life e todos os pressupostos que os filmes daquele contexto carregam, como a América como defesa da liberdade, os valores de consumo, o desejo por estudar naquelas escolas americanas, a invencibilidade do exército americano, o enredo da vitória da sociedade americana, tudo isso foi incorporado dentro de uma lógica, inclusive, de colonizar pensamentos, de maneira que reflete muito mais o interesse político da produção do filme que a história de fato que ele representa. Didi Huberman trabalha que o cinema é um exercício sobre o olhar, mas não necessariamente olhar as coisas visíveis, aquelas que nos são postas, obviamente, diante da tela, mas olhar aquilo que está por trás daquela representação. De que maneira será possível compreender a necessidade de se criar um personagem como o Rambo? É necessário que a gente olhe para além do que está na tela. Paulo Freire, grande educador brasileiro, sempre nos ensinou que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E o mesmo vale para o cinema. Usar o cinema como uma ferramenta da história só é possível se o estudante tiver ferramentas de análise adequadas
para interpretar o mundo. Ele precisa ter, isso é oferecido por nós, que estamos ali conduzindo esse processo, ferramentas adequadas para entender, por exemplo, quais são as ferramentas e as analogias feitas pelo filme. De maneira que um estudante pode identificar no filme V de Vingança uma mensagem potencialmente revolucionária, mas ele pode, ao mesmo tempo, não entender qual é a representação simbólica que o filme V de Vingança representa, se ele não tiver, por exemplo, ferramentas teóricas sobre o fascismo. Eric Finch? Yeah. Bloody hell. How many went out? So far we count 8 boxcars, several 100,000 at least. Christ. I want anyone caught with one of those masks arrested. Give me the money! Give me the fucking money! We're under siege here. The whole city's gone mad. This is exactly what he wants. What? Anarchy in the UK! Chaos. Mr. Creedy, I am holding you personally responsible for this situation. The problem is that he knows us better than we know ourselves. That's why I went to Lark Hill last night. That's outside quarantine. I had to see it. There wasn't much left. But when I was there, it was strange. I suddenly had this feeling that everything was connected. It's like I could see the whole thing. One long chain of events that stretched all the way back before Lark Hill. I felt like I could see everything that had happened. And everything that was going to happen. It was like a perfect pattern laid out in front of me. And I realized that we were all part of it. And all trapped by it. So do you know what's going to happen? No. It was a feeling. But I can guess. With so much chaos, someone will do something stupid. And when they do, things will turn nasty. Rioters were arrested in Brixton. And then Sutler will be forced to do the only thing he knows how to do. De maneira que essas ferramentas teóricas têm que ser trabalhadas por nós com o objetivo de criar nesse estudante a condição de ter a leitura de mundo, para que ele consiga fazer as analogias propostas pela obra, ou ver, como disse Didi Huberman, além da visão daquilo que nos é posto. Essas ferramentas pedagógicas, elas têm que acompanhar o projeto de uso do cinema como ferramenta pedagógica por parte de alunos e professores. Aqui em Vitória, de onde eu falo, eu trabalhei durante 5 anos um projeto no Cine Jardins, que fica localizado num bairro aqui da capital, que é o bairro de Jardim da Penha. E no Cine Jardins nós fazíamos um cineclube chamado Cine Enem. No Cineclube Cine Enem, nós fazíamos uma apresentação semanal de um grande filme e, preferencialmente, eu escolhia filmes populares, comerciais,
Muitas vezes a gente levava também aquilo que fugia do mainstream, mas eu preferia levar filmes do contato corriqueiro dos estudantes e, consequentemente, de suas famílias. E após a abordagem desses filmes, eu destrinchava quais foram os recursos semióticos de discurso, estéticos, utilizados pela obra para criar uma narrativa sobre o fato histórico em questão. Eventualmente levávamos convidados, pessoas que testemunharam determinados fatos. Já tivemos a oportunidade de levar, por exemplo, Haider Al-Kaddomi, ex-guerrilheiro do Hezbollah, hoje empresário aqui no Espírito Santo e que participou da guerra Irã-Iraque. Já tivemos a oportunidade de levar Perli Cipriano, que lutou armadamente contra a ditadura militar. Tivemos a oportunidade de levar núcleos de movimento feminista, núcleos de movimento negro, refugiados, né, que vieram e trouxeram sua visão enquanto testemunhas, podendo inclusive ser um exercício da história oral. Esse projeto durou 5 anos e a gente sempre fazia um exercício, né, uma fala no início, uma fala no final, para a gente conseguir comparar com esse público que era um público entre 17 e 21 anos, qual era a percepção que eles tinham de um fato histórico pela escola. Por exemplo, a Guerra Fria. O que eles entendiam por Guerra Fria? O que eles entendiam por Guerra Fria após o filme? O que eles entendiam de Guerra Fria após os recortes que eu fazia sobre a produção? E o que eles entendiam sobre Guerra Fria após o testemunho de alguém que vivenciou alguma experiência nesse período? E também trabalhamos partes da história que não são possíveis de se trabalhar com testemunhos, mas são possíveis de se trabalhar com atores que vivenciam determinadas realidades. Uma dessas questões foi a respeito dos 500 anos do luteranismo, que ocorreu em 2017, onde eu trouxe o presidente das igrejas luteranas para dar uma visão de loco desse processo. Essa é uma experiência que eu compartilhei quando foi aprovado em 2018 no mestrado profissional em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, e submeti o projeto CineNEM como parte do meu projeto de pesquisa e do meu produto. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar basicamente essas questões e quem sabe nas próximas pílulas de história nós não pegamos aí alguns filmes para a gente destrinchar pedagogicamente com recursos teóricos, metodológicos, fazendo e propondo planos e abordagens para que isso seja trabalhado nas mais diferentes salas de aula pelo Brasil. Estejam atentos, estejam fortes. Esses são os Pílulas de História e eu sou o Eliezer Brasil. Valeu, obrigado!